E é nesse ambiente de pensar em a missão que Deus nos deixou, que eu quero trazer uma palavra muito simples nesta noite. Mas uma palavra que falou comigo, um texto que falou comigo, e eu gostaria de compartilhar simplesmente assim com a igreja. É muito pequena a palavra, mas eu espero que o Senhor possa falar ao coração da igreja nessa noite. Amém? Então, uma igreja discipuladora com coração. O que acha desse título? Vamos ler todos juntos? 1, 2 e 3. Eu tenho uma coisa, eu sou regente de coral. E aí quando eu escuto um desacople, eu quero repetir para ficar bom. Não vamos falar tão rápido. Uma igreja, para todo mundo ir acompanhando. E vamos de novo falar forte e falar todo mundo coordenado, tá bom? 1, 2 e 3. Uma igreja discipuladora com coração missionário. Agora se ficou legal, um aplauso para o Senhor, amém. Uma igreja discipuladora com um coração missionário. Eu acho que essa é a vontade de nosso Deus. Esse é o sonho de nosso Deus. É isso que o Senhor quer que você seja. Uma igreja discipuladora com um coração capaz de alcançar os lugares que ninguém quer ir. Capaz de levar a palavra de Deus ali onde ninguém quer pisar o pé, mas disposto a cumprir a vontade de Deus. Eu gostaria de ler com toda a igreja ali em Mateus 28, 18 ao 20. Vamos ler todos na tela? 1, 2 e 3. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, bautizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu até o fim dos tempos. Essas palavras não são qualquer palavras. Jesus havia completado sua missão na terra. Ele tinha vindo a morrer pelo pecado do homem. Ele tinha vindo mandado pelo Pai, porque o homem pecador era incapaz de se salvar por si só. Todos nós somos pecadores. Quem que pode levantar a mão e falar assim: eu mereço a salvação, eu mereço o céu, eu sou muito bonzinho? Mire, meu irmão, para fazer o bem, a gente tem que caminhar com dificuldade. Agora, para fazer o mal, só tem que se soltar, se despreocupar. O mal sai sozinho. Nossa natureza é pecaminosa. Somos inclinados a ser o mal. E Deus sabia que nós não tínhamos condição nenhuma de nos salvar. Ali Ele enviou a Jesus a morir, a pagar em nosso lugar, para que por meio desse sacrifício, todos nós, por graça, tivéssemos a oportunidade de receber a salvação de Deus. E já Jesus tinha completado essa missão. Ele veio na terra, Ele morreu, Ele sofreu, Ele padeceu. Ao terceiro dia Ele ressurgiu da morte. E na hora que Ele estava voltando para o céu, essas palavras formam parte das últimas que Jesus falou para aqueles que estavam olhando para eles, os seus discípulos. Então não são qualquer palavras. Quando você quer deixar uma mensagem clara, uma palavra importante, é o último que você fala. Não esqueça disso. As mulheres sobretudo que gostam disso. Elas dão um lembrete assim no final, se você vai saindo. É porque a mulher não quer que o marido esqueça daquilo. Jesus falou para os seus discípulos na época. E todos nós hoje também somos os discípulos dele. E eu poderia falar para a sua igreja essas palavras. E eu quero ir pouco a pouco falando ao respeito delas, para entender simplesmente, mas com clareza, qual é a vontade de Deus para nós sermos uma igreja discipuladora com coração missionário. Muito bem. O primeiro diz:
Não, isso. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A autoridade não está em mãos de homens, está em mãos de Deus. Muitas vezes nós confundimos o termo responsabilidade com autoridade. Aquele que é líder, aquele que é pastor, aquele que é uma pessoa com um cargo importante, tem responsabilidade maior. Mas a autoridade é de Deus. Não há caminhos para nós tornarmos senhores, porque todos nós temos uma só categoria, e a categoria de sermos servos. Não por ter um cargo, um ministério importante, somos senhor de ninguém. Somos servos. Tem um só Senhor, que é Jesus. Ele pagou o preço, Ele morreu, Ele tem toda a autoridade na sua mão. Mas todos nós, Ele delega responsabilidades, coloca posições diferentes, mas em todas as posições que nós temos que ter o foco de servir. Porque o dia que a gente quer ser servido, aí a gente esquece que a autoridade é de Deus. E aí o caminho que Deus tinha para nós pode entortar. Então, tem um só Senhor e todos nós somos servos. E vamos ver essa autoridade de Deus se manifesta sobre diferentes partes da criação. A autoridade sobre os anjos. Hebreus 11:1-6, parte B do texto. Vamos ler? A autoridade sobre os principados e poderes. Autoridade sobre a igreja. Pode trocar. Isso. Todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A autoridade para salvar e para julgar. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome pelo qual podamos ser salvos. Ele tem a total autoridade. Aquele Jesus que estava falando para os discípulos não era mais um deles. Aquele Jesus que está falando hoje para a igreja estas palavras não é mais um de nós. É aquele que tem na sua mão a autoridade total. É aquela voz que temos que escutar para obedecer. Esse Jesus que falou. E ele falou: toda a autoridade me é dada no céu e na terra. E agora falou uma ordem. Vamos ver. Portanto, vão. A palavra vão, não sei como é a conjugação gramatical no português, mas assim, em espanhol é ir. Não é uma forma verbal para pensar. Não é uma possibilidade. Não é se você quer, vai, senão quem fica em casa. É Jesus que está falando, com toda a autoridade, para a igreja. Vão. É uma ordem de Deus. Vão para onde? Vão fazer o quê? Vamos continuar. Façam discípulos de todas as nações. Vamos analisar duas coisas nesta frase. Façam discípulos. É uma das ordens de Jesus, às vezes, muito mal compreendida. Porque as pessoas acreditam que fazer discípulo é atrair pessoas, fazer convidados, lograr que mais pessoas se agreguem à igreja.
Isso não é fazer discípulos. Discípulo é uma pessoa com fome de aprender, uma pessoa que está aprendendo continuamente aquilo. Então, fazer discípulo não é uma tarefa de um dia. O discipulado é uma tarefa que tem o seu tempo. Agora, façam discípulos de onde? De Paulínia? De São Paulo? Do Brasil? Não. Façam discípulos de todas as nações. É muito lindo ver essa igreja aqui com uma representação de todas as nações. É muito lindo. Como Jesus falou: e sereis meus testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então é uma onda expansiva o Evangelho de Deus. É como dizer: sereis discípulos em Paulínia, em São Paulo, em Brasil e até os confins da terra, que poderia ser Cuba. Confins da terra é muito longe daqui, meu irmão. Então façam discípulo. A obra de Deus não tem limites. Não é só para uma determinada classe social. Não é só para uma pessoa que você acha que pode aceitar a Deus ou não. Eu já escutei testemunhos impactantes na minha vida. Pessoas que estavam drogados, viciados, pessoas que não tinham mais jeito. Jesus chegou para mudar a sua história. E hoje são grandes pregadores, pessoas que anunciam a palavra de Deus. Um dos testemunhos que mais impactou minha vida foi um testemunho de um pastor norte-americano, que ele, antes de conhecer Jesus, era uma pessoa que tinha vivido uma vida muito difícil, muito triste. Ele foi para a guerra porque ele estava fugindo de um negócio de um conflito policial, porque na juventude se envolveu com algumas amizades não boas, e a autoridade da sua nação falou: você vai para o serviço militar ou vai para a cadeia? Ele falou: eu vou para o serviço. Aí ele participou na guerra de Vietnã, matou pessoas, viveu momentos muito violentos. Todo esse ódio, toda essa raiva que ele tinha dentro de um relacionamento familiar difícil com seu pai, alcoólatra, que batia na mãe, ele descarregou naquela guerra. Quando ele voltou, arrumou uma esposa, começou a ir muito bem, mas daqui a pouco ele conseguiu uns amigos, ia para um ginásio, traía a esposa, e a esposa não sabia de nada, até um dia que a esposa ficou sabendo o que ele estava fazendo, e a esposa decidiu sair da casa com as crianças escondidas, porque ela tinha medo dele. Só que ele descobriu o que a esposa estava fazendo. E ele falou: ah, sim, agora eu vou voltar para casa, eu vou pegar uma arma, quando ela viesse, eu vou matar ela, vou matar as crianças e eu vou me matar. Sabe o que aconteceu? Ele estava dentro da casa esperando a esposa chegar. Enquanto ele estava esperando, preparado aquele plano, ele ligou a televisão. E no momento que ele ligou, estava um pregador falando do amor de Deus. Ele falou assim: você que está me escutando, quero te falar que tem um que pagou o preço por você na cruz, que ama você demais. Sua vida é valiosa, porque alguém entregou a sua por você. Esse é Jesus. E aquele homem chorando caiu de joelhos diante da televisão. Conheceu o Senhor. Quando chegou a esposa e as crianças, ele só chorava. Hoje, ele é um dos pastores maiores das igrejas da Califórnia, nos Estados Unidos. Esse testemunho impactou minha vida. Como que Jesus pode mudar pessoas ao redor do mundo? Ele quer que a gente seja porta-voz, portador desse evangelho. Façam discípulos a todas as nações. Por que eu conto esse testemunho aqui? Porque às vezes, queridos, passamos pela rua, vemos um bêbado aí no chão, vemos uma prostituta, vemos um homossexual, e nós pensamos: para esse não tem mais jeito, para essa não tem mais jeito. O amor de Deus não pode transformar essa vida. Eu só vou falar de Jesus para uma pessoa que eu sei que vai receber a mensagem. Eu vou falar: você não é quem, meu irmão, para pensar quem vai se salvar e quem não. É Jesus quem salva as pessoas. A sua responsabilidade é ir, é falar do amor de Deus. A outra parte é Jesus quem faz. O convencimento no coração é Jesus quem faz. A mudança de vida é Jesus quem faz. Façam discípulos a todas as nações.
Eu quero que você saia daqui hoje, meu irmão, com essa paixão ardendo no coração, por falar do amor de Deus para outro. Por falar do amor de Deus para outro. Eu me lembro de Jesus e a mulher samaritana, esse encontro assim na palavra de Deus. Como quando Jesus falou para ela, ela deixou o que estava fazendo e foi e falou: eu encontrei um que me falou algo diferente. E muito povo veio pela palavra dela. E essa mulher era uma mulher mal mirada na época. Era uma mulher que ia a tirar água do poço num horário que ninguém ia. Ela socialmente estava afastada, porque tinha uma vida moral muito difícil. E Jesus falou do amor de Deus para ela. E através do testemunho dela, muitas pessoas receberam Jesus. Então qualquer um de nós é comissionado por Jesus. E a gente com certeza pode falar a palavra de Deus a qualquer um em todas as nações onde o Senhor te colocar. Dê um aplauso para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um ato muito importante da igreja. Quando a pessoa decide se batizar, essa pessoa está falando assim: eu quero mergulhar e deixar para trás minha vida do pecado, deixar para trás tudo que eu fui, deixar para trás tudo que eu tinha, deixar para trás todo o meu passado, e eu quero ressurgir para a nova vida que Jesus tem para mim. Então o batismo é muito importante a igreja entender que tem sua relação também com a Trindade, batizando-se em nome do Pai, do e do. Me chama a atenção que não diz nos nomes do Pai, não é plural, diz em nome, um nome, uma essência, mas são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que tomar decisões. Não adianta você querer seguir Jesus, se batizar e continuar fazendo o que você fazia quando estava vivendo no pecado e no mundo. É claro que estamos em uma cadeira de uma igreja, assistir um culto não nos vai fazer santos, mas o Senhor não quer que nós sejamos escravos do pecado. Ele veio para nos libertar do pecado, e Jesus nos fez livres nele, e hoje você e eu podemos desfrutar a vida plena que Jesus deu para nós. Não temos que viver presos de vícios, não temos que viver presos de complexos, não temos que viver presos de sofrimentos. Temos que estar dispostos a viver a vida que Jesus quer para nós, com liberdade, com alegria, com profundidade, com paixão. Não adianta viver a vida cristã com tristeza, achando que o cristão é uma pessoa, um cara chato, que não tem possibilidade para se divertir. Não é não. O cristão é uma pessoa feliz, alegre, que está vivendo a vida que Deus planejou para ele. Eu me sinto muito feliz, me orgulho de ser jovem cristão. Hoje eu vejo assim para a juventude em muitos lugares, principalmente aqui no Brasil, como tão fácil a juventude pode se enrolar com drogas, com vícios, e como tantos jovens perdem suas vidas diariamente: prostituição, pornografia, homossexualidade. Quantos pecados assediam a vida dos jovens de todo mundo. Quantas coisas tristes acontecem lá fora. Mas que lindo viver a vida que Deus sonhou para nós. Estarmos protegidos, como diz a palavra de Deus, embaixo da sombra das suas asas. E o Senhor está nos resguardando. O diabo não pode tocar você com um dedo. Não pode tocar você, porque Deus é o teu guardador. Então, quando temos essa decisão de viver e ter o batismo de Deus, reconhecendo Ele como Pai, Filho
e reconhecendo o poder do Espírito Santo que opera em nós, não dá para continuar vivendo a vida velha. Temos que viver uma nova vida em Cristo Jesus. Vão e fazei discípulos em todas as nações, bautizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem mais. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Aqui eu volto a falar do discipulado. Se uma pessoa aceitou o Senhor, Deus teve uma decisão de falar assim: eu quero seguir Jesus. A igreja não pode somente focar naquela pessoa que começou nova, que já acaba de assistir o Senhor, e deixar de lado aquele que já aceitou. Não. A igreja tem que dar um seguimento a essa pessoa que tomou a decisão para servir ao Senhor. Porque se você tem um filho, você tem que dar a comida, você tem que dar banho, você tem que cuidar. Quando começa a caminhar, você tem que ficar de olho nele, porque ele pega o que for na mão, ele faz o que você não imaginar, ele vai e ele faz. Não sabe? É assim como muitas igrejas às vezes aceitam os crentes, eles começam a caminhar na vida cristã e a igreja não cuida deles. Já foca só aquele que vai vir. E esse novo que veio e aceitou precisa um seguimento, precisa um ensino, precisa uma caminhada junto, guiado, orientado, ensinando-os a guardar, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Você que já é líder, você que já tem tempo na igreja, você que já sabe tudo que o Senhor ordena na sua palavra para nós, ajuda seu irmão a caminhar junto. Ajuda seu irmão a entender a palavra de Deus. Ajuda seu irmão a tomar decisões certas. Muitas vezes os cristãos, os crentes, eles caem na teoria do relativismo. Relativismo é uma coisa que as pessoas falam: para você é mal, para mim não, hein? Faça com sua vida que eu faço o que eu quero com a minha. Você acha que isso é ruim, mas isso é uma opinião diferente. Não, meu irmão. Tem coisas que são boas e tem coisas que são más. Tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode fazer. Qual é o nosso exemplo? Jesus. Quando você esteja numa decisão difícil, não saiba o que caminho seguir, pense assim: o que é que Jesus faria no meu lugar? Como é que Jesus agiria no meu lugar? Você vai ter a resposta clara para aquilo que você está procurando. Porque fazer o que Jesus faria é sempre o melhor caminho. A mentira não leva a lugar nenhum. A verdade é luz. E somos filhos de um Deus que ama a verdade, a retidão. Então, temos que aprender e temos que ensinar a guardar, a obedecer a tudo que Deus tem nos ordenado. Agora, tenho uma boa notícia: eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos, para fazer essa obra linda de Deus, para ser uma igreja discipuladora com um coração missionário, capaz de alcançar as metas de Jesus. Não estamos sozinhos, não estamos sós, não contamos só com nossa força humana, contamos com Jesus, que Ele tem prometido estar conosco todos os dias e até o fim do mundo. É uma honra muito grande ter a companhia de Jesus. Eu pergunto: como que você se sentiria se você fosse o filho do presidente da nação? Seguro? Feliz? Confortado? Privilegiado? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Filho de um presidente, eu seria mais feliz talvez, teria uma vida muito melhor. Deixa eu te falar, seu pai é muito mais poderoso do que qualquer presidente. Seu pai é o Deus dos céus e da terra, o Rei do universo, aquele que prometeu que queria estar com você todos os dias. Por que é que você, quando está passando pela prova difícil,
Pelo momento assim apertado, você procura humanamente tantas ajudas e não vai diretamente com o Pai. A sua primeira escolha deve ser o Senhor, não um irmão. É claro que Deus colocou os líderes, os irmãos, os pastores para apoiar, para ajudar. Mas fale direto com o dono do negócio, que é Jesus, o Rei do céu e da terra, que Ele prometeu ficar conosco sempre. Essa obra que Deus tem encomendado na tua mão, irmão, essa liderança que você está fazendo, esse trabalho que você está fazendo, essas dificuldades que você está enfrentando todos os dias, não enfrente ela sozinho, você não tem porquê. Você tem um Pai disposto do seu lado para te ajudar, para te confortar, para te encorajar. E com certeza Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não espere muita. Palavra de homem não é um fato. Muitos homens prometem muitas coisas e depois não cumprem as suas promessas. Mas você pode ter certeza hoje que todas as promessas que Deus tem prometido para a tua vida, você vai ver elas completadas na sua vida. Deus está conosco. A obra que o Senhor tem nos encomendado para fazer missões, para discipular, não é um caminho pesado. É difícil, tem desafio. Não é para cristãos fracos, é para pessoas corajosas, é para pessoas valerosas, é para pessoas dispostas. Porque nem sempre Deus promete que você vai ter tudo o que você quiser, mas Deus vai te dar tudo o que você precisa. Não é igual. Deus, mas por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Qual é o pai que dá para seu filho tudo que o filho pede? Não pode dar tudo o que quer. Às vezes o filho pede coisas que não são apropriadas. Nós, muitas vezes, pedimos para o Senhor coisas que o Senhor sabe que não convém. Ele não dá. Então, você que está fazendo essa obra de Deus, que está enfrentando dificuldades, aprenda a viver com aquilo que Deus tem confiado na tua mão. Não ache que você tem pouca coisa para servir o Senhor. Você tem muito para servir o Senhor. Aprenda, meu irmão, a agradecer mais e a reclamar menos. Está dura essa palavra, cubano, mas eu posso falar. Eu posso falar. Aprenda a agradecer mais e reclamar menos. Porque Deus tem te colocado em um lugar espaçoso. Deus tem te dado muitos recursos na tua mão. Deus tem confiado muitos talentos lindos na tua mão. O que você está esperando para sair e fazer a obra de Deus? O que você está esperando para sair a fazer a missão que Deus já te deu? A vida vai avançando. O trabalho sempre vai estar aí. As dificuldades sempre vão estar aí. Você não pode perder tempo, meu irmão. Eu quero que a igreja saia desta noite aqui encorajada com a obra que Deus tem lhe confiado. E sabendo que você não está só. Que Jesus quer trazer um rio poderoso. Como aquela visão que o pastor estava compartilhando. Um rio de águas. A presença de Deus como um rio. Que flui como um manancial para a vida eterna. E que você levante suas asas como as águias. Que você renove as suas forças, meu irmão. Não importa o que passou já ficou para trás. Agora é o que virá. E lá no futuro está Jesus com uma coroa de vida preparada para nós, que estamos fazendo a obra dele. A parábola dos talentos fala que Jesus repartiu vários talentos. Aquele que tinha um escondeu um, e aquele que tinha dois multiplicou. Mesmo que Jesus te deu um, não esconda o que Jesus te deu. Não esconda o que Jesus te deu. Trabalha por aquilo que Jesus te confiou na tua mão. Multiplica aquilo que Jesus te confiou na tua mão. Seja forte, seja corajoso, porque Deus estará com você todos os dias e até o fim do mundo. Vamos ler a conclusão da mensagem. 1, 2 e 3.
teremos sua presença todos os dias. O Senhor é bom e sua misericórdia é para sempre.